Pessoal, uma das situações que gera muita dúvida no dia a dia clínico dos colegas, e é uma das dúvidas que eu recebo bastante aqui pelo WhatsApp ou pela página do Facebook, é sobre alergia dos pacientes aos anestésicos locais. Muitas vezes o paciente chega no consultório, não é raro acontecer isso. Doutor, eu tenho alergia aos anestésicos, eu tenho alergia à lidocaína, eu tenho alergia a vasoconstritor. E o colega pode ficar um pouquinho perdido, não sabendo como agir, não sabendo até que ponto é seguro usar o anestésico local no paciente e não sabendo quais são as alternativas que ele tem para driblar essa possível reação alérgica que o paciente possa vir a sentir. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre alergia aos anestésicos locais e tentar dar algumas alternativas e como a gente vai raciocinar quando o paciente vem com essa informação. Desde o aparecimento do primeiro anestésico local, que foi a cocaína, se você não sabia, a cocaína ela foi o primeiro anestésico local usado na medicina. Se você quiser, eu posso, até comenta aqui embaixo, eu posso até fazer um vídeo falando da evolução histórica dos anestésicos, é bastante interessante. Então, desde o uso da cocaína, que foi um anestésico utilizado com uma base éster, os anestésicos eles realmente tinham um potencial grande de produzir alguns efeitos alergênicos nos pacientes. Mas desde o advento da lidocaína, que foi o primeiro anestésico com a base amida, a gente praticamente eliminou a reação alérgica com o paciente. É muito raro um paciente ter uma reação alérgica verdadeira aos anestésicos. A lidocaína, a mepivacaína, a articaína, a prilocaína e a bupivacaína também, que são os anestésicos locais que a gente usa na odontologia atualmente, todos eles têm a sua base amida. Então com isso a gente praticamente não tem mais alergia aos anestésicos locais. Só que o que a gente tem sempre que lembrar é que o sal anestésico ele está dentro de uma solução anestésica, onde a gente tem outros componentes que aí sim pode dar alergia aos nossos pacientes. Um dos principais componentes que a gente tem nos anestésicos que podem dar alergia no nosso paciente é o chamado metilparabeno. Esse metilparabeno ele é uma substância antimicrobiana, então ele serve para tentar manter o sal anestésico ali estéril para o uso odontológico. É uma substância que ela já foi proibida nos Estados Unidos desde o início da década de 80, proibida no Canadá também. E aqui no Brasil ela é encontrada em alguns anestésicos, principalmente os anestésicos com tubete plástico. E o seu uso não se justifica, uma vez que a gente sabe que a gente não vai reaproveitar nenhum tubete anestésico, nem que a gente use aquele 1/3 de tubete para dar aquela intraligamentar, que a quantidade de anestésico não é tão grande, a gente não deve reutilizar o mesmo tubete num outro paciente, para prevenir até uma contaminação cruzada. Então não tem muito sentido você usar o metilparabeno. Então quando a gente está no consultório, e por isso que muitas vezes a gente ouve falar anestésico de tubo de vidro, de tubete de vidro é melhor. É porque os anestésicos com tubete de vidro eles não têm o metilparabeno. A solução anestésica ela tende a se manter estéril, desde que bem conservada, desde que bem armazenada, e você não vai ter o porquê colocar o metilparabeno no solução anestésica. Então sempre que você for escolher o seu anestésico para usar no paciente, e eu estou deixando aqui para vocês uma relação dos anestésicos, inclusive com as marcas comerciais que não possuem o metilparabeno, deem preferência a esse tipo de anestésico. A chance do paciente ter uma reação alérgica já vai diminuir bastante. Então não é um anestésico de tubete de vidro é melhor. O anestésico com tubete de vidro, ele normalmente não tem o metilparabeno, então ele acaba sendo um pouquinho mais seguro no quesito alergia. E o outro componente que a gente tem que ficar atento
e aí independe se é tubete de plástico ou tubete de vidro, são os bisulfitos. O mais utilizado aqui nas soluções anestésicas de uso odontológico é o bisulfito de sódio, que ele tem a função de conservante. Em anestésicos que possuem vasoconstritores adrenérgicos, ele vai servir para manter a estabilidade desse vasoconstritor. E o bisulfito de sódio, ele é um indutor potente de alergia. Aquele paciente que chega no seu consultório e fala: doutor, eu tenho alergia a embutidos, eu tenho alergia a salsicha, eu tenho alergia a vinho, que são alimentos que contêm o bisulfito de sódio, provavelmente você vai ter um pouquinho de dificuldade de utilizar uma solução anestésica que tem um vasoconstritor adrenérgico. Então aí você deve, nesse tipo de ocorrência, o paciente relatou para você que tem alergia ao bisulfito ou relatou para você que tem alergia a algum alimento que você sabe que contém o bisulfito, talvez a sua opção vai recair sobre um anestésico sem vaso ou a um anestésico que tem um vasoconstritor, a filipressina, que é o Citanest. Normalmente 1% da população é alérgica ao bisulfito, mas um dado importante: pacientes que possuem asma, principalmente pacientes que fazem uso de corticosteroides, eles podem ter também uma alergia ao bisulfito. Existem trabalhos que mostram pra gente que pacientes asmáticos, em torno de 8%, 9% desses pacientes, eles podem ter uma alergia ao bisulfito. Então o paciente com asma, principalmente paciente que faz uso de corticosteroide para controle da asma, um pouquinho de cuidado para usar o anestésico com vasoconstritor adrenérgico, porque vai ter o bisulfito ali que pode induzir uma reação alérgica no paciente. E ficar muito atento ao que o paciente fala para você. O paciente chegou no consultório, para ele tudo que ocorre durante a anestesia é uma reação alérgica. Doutor, última vez que me anestesiaram, eu tive alergia. Me deu taquicardia, me deu dor na nuca, me deu queda de pressão. Então a gente tem que, enquanto clínico, saber diferenciar o que é uma alergia verdadeira do que são sintomas, às vezes, causados por um uso de um vasoconstritor indevidamente, uma injeção intravascular, principalmente se a gente usar a noradrenalina, a norepinefrina, que é um vasoconstritor com mais relatos de efeitos colaterais na literatura, e principalmente pacientes muito ansiosos. Aquele paciente que já chega no consultório, já fala para você que tem medo, ele tem uma tendência maior a ter uma reação, um efeito adverso durante a anestesia local. Então, às vezes, controlar a ansiedade do paciente, entrar com ansiolítico se for preciso, não só no dia da consulta, às vezes na véspera, a gente vai ter mais vídeos falando sobre isso, talvez seja uma das estratégias até para controlar essa alergia que os pacientes falam que tem aos anestésicos. Então, resumindo, pessoal, alergia ao sal anestésico hoje em dia é muito difícil de ocorrer. A gente tem o metilparabeno e a gente tem os bisulfitos, que são substâncias presentes em alguns sais anestésicos. Esses sim podem ser indutores de alergia, mas temos alternativas para contornar a situação desde que a gente saiba identificá-las, tá bom? Então, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês aí a desmistificar um pouquinho essa alergia aos pacientes aos anestésicos locais. E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta, bem como qualquer sugestão de vídeo novo, deixa aqui embaixo que a gente vai, na medida do possível, fazer. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.